Meus amigos, meus queridos amigos do Grupo Espírita Luz e Amor de Rio, Paranaíba, eis que mais uma vez estamos aqui juntos, ainda que não perto, mas estamos nos servindo desse canal para essa intercomunicação, considerando a época difícil porque passamos, temos de nos valer desses meios e temos inclusive de agradecer tê-los, porque ele nos possibilita esse contato, mesmo assim distante, mas permanecemos conectados. Interessante que usar o celular e vez por outra chega mensagem e isso embaralha um pouco na medida que a gente foca. É sempre diferente falar ao vivo, falar junto aos nossos companheiros. Então eu agradeço muito o convite para estar mais uma vez com vocês, procurando através da reflexão espiritual um encontro que é sobretudo de corações, principalmente considerando esses tempos difíceis, né? Em que a última palestra, imaginem vocês, a última palestra presencial que fiz foi aí com vocês no dia 15 de março. Desde então, esse canto aqui, em que eu trabalho, em que eu pesquiso, em que eu estudo a doutrina, tem sido o meu ponto de apoio para dirigir aos amigos algumas palavras, algumas considerações. Já que falamos de tempo, né, gostaríamos hoje de fazer consideração com relação a esta dimensão, a esta realidade que governa, que interage decisivamente na nossa vida, que é a dimensão do tempo. O tempo, ele é marcado por batidas, né? Eu tenho aqui na outra parede um relógio em que, na medida em que os ponteiros vão passando, eles vão assinalando matematicamente as horas, os minutos, os segundos, em múltiplos de segundos, em múltiplos de 60. Então, esse tempo é o tempo que marca a existência humana no seu dia após dia, na sucessão dos acontecimentos, das horas, das circunstâncias. Esse tempo, portanto, os gregos chamavam de cronos. Daí as palavras cronômetro, cronologia, né? Cronômetro. Essas expressões todas derivam do deus Cronos, que segundo os gregos era o deus que dominava essa dimensão importantíssima da nossa vida. Aqui eu olho o meu relógio e me ocorre que esse tempo físico, material, ele vive e se manifesta
independente de nós. Ele não está subordinado ao meu querer ou ao meu não querer. Esse tempo é uma grandeza matemática. Ele flui no ir e vir, sem que eu consiga interferir no andamento dele. Eu estando ou não estando aqui nesse canto, o relógio ponteiro que registra a hora, como também o que registra os segundos, eles vão passar por cima dos números, independente de eu estar ou não presente. Mais ainda, independente de como eu estou, se eu estou num dia bom, se eu estou num dia triste, esse tempo ele vai suceder-se automaticamente, matematicamente, indiferentemente a mim. Se no quarto, imaginamos um quarto com um relógio, se naquele quarto, sobre a cama, está ali uma jovem mulher na expectativa de dar à luz a uma criança, há uma grande expectativa no quarto, há um nervosismo dela, as contrações, as dores, é um parto normal, mas há uma expectativa esperançosa diante de uma criança que está vindo. Há estertores, há gritos, mas há um prelibar de euforia, uma antecipação de gozo, de satisfação, porque uma nova vida surge e o relógio na parede está ali dançando os seus ponteiros no tic-tac, independente de toda aquela movimentação no quarto. Se naquele mesmo quarto, sobre aquela cama, não tivéssemos uma parturiente, mas um senhor idoso que está falecendo em casa, em derredor dele está a família pressurosa, nervosa, tensa, esperando que o transe passe da melhor forma possível, já que ele tem de ir, que isso aconteça de uma maneira serena e calma. Há choros, há estertores também, há uma expectativa de dor ante uma vida que se finda. E o relógio, meus amigos, na parede, vai fazendo o bailar dos seus ponteiros, o maior e o menor, passando pelas horas, o menor, e o maior definindo os minutos e alguns os segundos. De modo que esse tempo é o tempo que flui, é o tempo que nós não temos controle, é o tempo que acontece independente da nossa vontade. Ele é dividido, como eu disse, matematicamente, nas horas, nos segundos, 60 minutos, nas horas, nos dias, nas semanas, nos meses, nos anos, nos séculos, nos milênios. Esse é Cronos, o grande Deus, que devorava os seus filhos sob a previsão de que dizia que um deles, se vivesse, o devoraria. Então, o grande Deus, filho de Zeus, devorava seus filhos para que estes não pudessem destroná-lo. Daí a imagem de que o tempo devora tudo,
de que o tempo passa por tudo, o que é verdade. Mas gostamos muito da mitologia grega. Achamos que a mitologia grega é diferente da egípcia, porque a mitologia egípcia procura estudar as leis do universo. A mitologia hindu tenta descrever as realidades dos deuses. Mas a mitologia grega é uma mitologia voltada para a alma humana, para as profundidades do ser. E daí a mitologia grega ter criado imagens, símbolos, histórias, fábulas, para explicar a realidade humana, o ser humano, na sua intimidade, na sua realidade interior. E os gregos, espertos, vivos, inteligentes como eram, eles, além de Cronos, esse devorador das horas, esse devorador dos acontecimentos, os gregos descobriram um outro tempo, uma outra dimensão, um outro tipo de tempo. Tempo este a que eles deram o nome de Kairos. Então, ao lado de Cronos, que é o tempo marcado pela batida do relógio, nesse ir e vir, Kairos, segundo os gregos, é o tempo que é marcado pelas batidas do coração. Enquanto que Cronos, ele é uma marcação matemática precisa, exata, Kairos é batida também. Mas como ele se regula a partir das batidas do coração, ele não tem a precisão do relógio do tempo físico, do tempo Cronos, porque ele dança ao sabor das emoções humanas, que às vezes trina feliz, alvissareira e feliz, ou às vezes se deprime, se abate, se contorce em lembranças ruins, pessimistas. Então, Kairos, ele regula-se com as emoções humanas. Enquanto que Cronos estivesse uma mãe numa estação de trem, esperando o filho que há 3 anos saiu para estudar, saiu de casa, foi morar fora, e num país do exterior, e 3 anos se passaram, a mãe está ali na estação olhando o relógio, o trem chega às 10 da manhã, mas o seu coração está batendo, pressuroso, nervoso, mas o relógio está ali na sua matemática precisa e imperturbável. E somente se o trem for pontual, somente quando coincidiu o ponteiro menor no 10 e o ponteiro maior no 0, é que aí o trem chega na estação. Durante todo esse tempo, aquele coração de mãe se consumiu na espera, na expectativa da chegada do filho amado e saudoso e distante. O assalariado que vive do seu salário quase sempre mais curto do que o tamanho do mês, quando chega lá, faltando alguns dias ainda para se completar os 30 dias, ele já sente os recursos escassearem, as reservas estão diminuindo, já não pode dar a merenda para o filho como gostaria, começa ele a ficar ansioso para que finalmente se complete os 30 dias, ao final dos quais ele vai receber um novo salário. Durante aqueles últimos dias, ele se consumiu em preocupações, em nervosismos, em tensões. Mas
Nem por isso o ponteiro correu um pouco mais rápido, para que consumisse aquela hora, passasse um pouco mais rápido, ao invés de 60 minutos, passasse aí 40, 45 minutos, e assim, cortando, diminuindo, dia após dia, pudessem aqueles 30 dias passarem mais rápido. Isso não aconteceu, porque Cronos, ele é matemático, mas Kairos não. Kairos, como eu disse, ele anda ao sabor dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Kairos está solto, ele prefigura na mitologia grega como um deus que não tem cabelos, ou cabelos somente atrás um pouco, porque Kairos, ele não pode ser aprisionado. Ele anda, ele vagueia, ele anda conforme as minhas emoções, conforme o meu querer, conforme o meu desejo, conforme o meu estado de espírito. A noiva, que no domingo, às 3 horas da tarde, acorda, depois de seu casamento ter ocorrido no sábado, já dormiu bastante, descansou da cerimônia, da festa, e ela então acorda às 3 da tarde do domingo, horas e horas depois de ter terminado o seu casamento, segundo a marcação de Cronos, e ela, nas asas de Kairos, ela volta ao sábado, porque Kairos lhe permite isso. Enquanto que Cronos já deixou o episódio no sábado, ela, nas asas de Kairos, ela pode retornar e se embevecer, se lembrando da festa, da cerimônia, do momento mais alegre, de um episódio incomum na cerimônia, enfim. Ela revive, ela retorna totalmente, cobrindo de emoção aquelas lembranças de um tempo que, segundo Cronos, já se foi. Isso é Kairos, queridos. É Kairos que nos permite passear pelo tempo, pelas dimensões, sobretudo pelas emoções. Kairos nem sempre é também uma companhia agradável, não. Ele tem lá seus defeitos. Kairos pode, às vezes, nos manter conectados com uma cena triste que nos marcou profundamente. E por mais que Cronos suceda-se nas horas, nos dias, nos anos, Kairos nos mantém aprisionados naquela circunstância triste de que nós não gostaríamos de vivenciar novamente, mas o fazemos, porque o ser humano, ele não consegue se lembrar sem deixar de sentir. Então, todas as vezes em que Kairos nos traz a cena, nós conseguimos sentir um pouco da tristeza que sentimos naquele dia. Eu me lembro, quando falo assim, de um casal que esteve conosco durante algum tempo na casa de Aureliano, e ela era uma senhora muito agradável, muito caridosa, mas desde que chegou a casa e até o dia em que se afastou de lá, guardou sempre um rosto fechado, o senho contristado, sempre voltada para lembranças, para coisas suas. Um marido um pouco mais, vamos dizer, social, mais falante, mais interativo. Viemos a saber que aquele estado, aquele rosto cristalizado de tristeza daquela senhora se deveu ao fato de que anos antes o seu filho mais velho, que meses antes pedira de presente ao pai uma motocicleta
nem sei se fala ainda motocicleta, uma moto. E o pai então disse a ele que lhe daria a moto no dia do seu aniversário, quando ele completasse 18 anos, desde que ele fizesse o vestibular para uma universidade pública e passasse. Assim ele estudou, passou para a universidade pública e na manhã em que ele completava 18 anos, o irmão mais novo chegou no quarto e disse: vamos, venha ver o que você ganhou. Ele saiu do quarto todo feliz, cabelo ainda desgrenhado. Chegou na sala o casal feliz, a mãe e o pai. Olharam para ele e o pai disse: olha, o que eu tenho de presente para você não coube aqui na sala, está lá fora. E saíram os quatro, felizes. Os três na expectativa de ver o rosto dele quando visse a máquina, ali a moto parada na porta de fora da casa. E ali ele chega e se encanta com o presente. Os três sorriem, felizes naquele instante, e ele sobe na moto. Ela estava desligada, mas ele faz movimentos como se estivesse dirigindo, como se ela estivesse ligada, como se estivesse fazendo uma curva deitada. Todos riem pelo momento alegre em que estavam, até que um carro desgovernado, conduzido por um alcoólatra, por um bêbado, se desorienta de tal forma que se choca contra a moto do menino, ele montado nela. Ele cai com impacto, com a cabeça contra a parede de pedras da sua casa. E ali tem um derrame cerebral. O impacto gera um derrame cerebral. E o pai, que era dentista, viu logo em seguida aquele filete de sangue descer dos ouvidos do filho e constatou que o seu garoto de 18 anos, na manhã em que completava 18 anos, parou de respirar, parou de viver. Havia morrido naquele instante. Foi um golpe tão estúpido, tão intenso, de tanta alegria, de riso, para fechar os lábios tristes. E não sabiam o que dizer. Os três se emudeceram naquele instante. E a mãe caiu naquele estado de apatia, de tristeza, durante o tempo, o resto da sua vida. Então, vejam que esses dois tempos, Cronos e Kairós, são recursos, são elementos que podem nos ajudar, mas podem também nos aprisionar. Porque, graças a Cronos, ele vai sucedendo os dias, as horas, as semanas, os meses, os anos, e aquilo que nos machucava tanto se diluiu nesse escoar de Cronos. E Kairós pode, por outro lado, nos reter. Mas às vezes, Cronos, o momento material, não é agradável, a circunstância é difícil, e vem Kairós então em nosso socorro, fazendo-nos lembrar de coisas agradáveis, coisas boas, coisas bonitas. Lembram a fotografia, né? A fotografia é uma coisa muito interessante, porque vocês se deram conta de que a foto não é nada mais, nada menos do que a nossa tentativa de aprisionar Cronos. Então fazemos uma viagem e ali, hoje então, com um celular em que não há limite de poses, nós tiramos dezenas, centenas, às vezes dezenas e centenas de fotos. Queremos registrar tudo, queremos registrar na lente todos aqueles momentos.
Para quê? Para que depois, vendo a foto, nas asas de Cairós, a gente possa se lembrar daquela viagem, daquela experiência, daquele momento que Cronos engoliu, mas que Cairós nos manteve, nos segurou, os reteve conosco. Meus amigos, assim nós temos esses recursos de na vida vivermos em função de Cronos, porque não temos como ser diferente, e temos também o recurso de Cairós, que pode nos fazer abstrair de momentos difíceis e nos abrigar em lembranças doces, em lembranças amáveis, em lembranças que nos fazem imenso bem. Dizem que o nosso Chico Xavier, o nosso grande mineiro do século XX, como qualquer criatura humana, estava passando por um problema muito difícil. Dessas circunstâncias complicadas que essas grandes almas vivem, mas que nós não sabemos porque elas guardam para si esses momentos tristes. Mas o Chico ficou, dizem os seus mais próximos, muito abalado por uma situação qualquer. Ele esteve muito abalado emocionalmente a ponto de Emmanuel não se fazer visível, embora presente. Segundo narram, o Chico perdeu a sintonia de ver Emmanuel durante alguns dias. Muito triste, muito abatido. Um dia orando, eis que lhe surge o seu guia, amigo, seu companheiro, seu instrutor espiritual. E o Chico, um pouco inconformado e queixoso, vira-se para Emmanuel e diz: então, o senhor nas horas mais difíceis, o senhor se afasta de mim? O senhor não tem me assistido, não tem estado comigo? Ao que o guia disse: claro que sim, Chico, eu tenho estado com você, mas eu não tenho podido aparecer para você, você não tem me visto, mas eu estou com você, não me afasto nunca de você. Então o médium diz: então o senhor está ciente do que eu estou passando. Então o senhor, que sabe tantas coisas, sabe o momento difícil porque eu estou passando, em que eu pareço que não vou aguentar.